Salve família do canal dos Motivos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e se a gente ainda não se conhece, o meu nome é Ricardo. Nesse final de semana, apresento para vocês o segundo vídeo da série Irmão Pobre, Irmão Rico. O primeiro vídeo eu comparei o Gol 1000 com o Gol GTI. E o carro desse final de semana foi definitivamente o mais pedido nos comentários daquele vídeo. Então, vamos falar de Escort. Obviamente, então, eu vou apresentar o Escort Hobby e o Escort XR3. Para ficar uma comparação mais justa, o que eu vou fazer? Vou pegar o Escort Hobby de 1992 e comparar com o Escort XR3 de 1992, que eles ainda estão na mesma carroceria. Porque a partir de 93, a Ford passa a produzir o então Escort da nova geração. Continuou fabricando o Hobby, mas com a carroceria antiga, então aí não ficaria muito certo comparar os dois carros. Por isso, então, a gente compara Hobby e XR3 de 1992. E lembrando que aqui no canal dos Motivos tem um vídeo contando um pouco da história do Escort XR3. Depois que você assistir esse vídeo, clica no card, dá uma olhada porque o vídeo está bem legal. Então, nós vamos começando falando sobre a frente dos carros. A frente do Escort Hobby. Uma frente simplista, trazia as lentes dos piscas em cor alaranjada. No para-choque a Ford colocou ali um frisinho vermelho só para dar um charminho no carro. Já o Escort XR3, o irmão Mauricinho, trazia os para-choques pintados na cor do carro, também com um friso e faróis de milha. Olhando-se os carros na lateral. O Escort Hobby, lembrando que esse é o Escort Hobby 1.6, tá? Ele trazia um friso na lateral e a parte de baixo dessa lateral era pintada no mesmo tom, na mesma tonalidade de cor dos para-choques. Retrovisor do lado direito para o Escort Hobby só como opcional e para você regular o retrovisor era naquele bom e velho sistema digital, a digital do seu dedão, assim como era no Gol 1000 também. As rodas eram de aço estampado de 13 polegadas. Já o Escort XR3, ele trazia apliques na borda dos paralamas que se conectavam com as saias aerodinâmicas pintadas na cor do carro. Os retrovisores também eram pintados na cor do carro, com comando interno elétrico. As rodas eram de 14 polegadas de liga leve. Ele trazia, né, uma moldura em preto fosco, né, que passava pelo vidro da porta e pela vigia traseira e cobria a coluna B. Trazia um friso também. E um outro detalhe, né, da aparência externa do XR3 é que ele trazia teto solar. Já na parte traseira dos carros, o Escort Hobby, a traseira bem simplista. E para ter limpador, lavador e antibaçante do vidro traseiro, você precisaria pagar como opcional. Já o XR3 trazia um grande e bonito aerofólio pintado na cor do carro, assim como o para-choque, obviamente, né, pintado na cor do carro. E por mais incrível que pareça, as lanternas dos carros eram idênticas, não havia diferença, assim como também ponteira de escapamento não havia nenhuma diferença. Obviamente, lógico que escapamento é de acordo com cada cilindrada dos carros. Aí a gente passa para a parte de dentro dos carros. O Escort Hobby, apesar de ser um carro simples, vamos dizer assim, um carro popular, entregava um excelente nível de acabamento. Aliás, esse era um dos pontos fortes da Ford. Olha, deu até uma cacofonia, um dos pontos fortes da Ford. Mas enfim, o tablier era o mesmo do Escort XR3, aliás, diga-se de passagem que era muito bonito. Obviamente o painel de instrumentos era mais simples, né? No velocímetro ele tinha o odômetro parcial. Trazia também o marcador do nível de combustível e da temperatura do motor, mas a iluminação não era iluminação indireta como era no caso do XR3. O volante era simples,
Os forros de porta, apesar de serem simples, tinham um bom acabamento. Na parte central traziam tecidos que era do mesmo padrão do tecido dos bancos, que aliás, diga-se de passagem que os bancos eram bem confortáveis, tinham um bom nível de acabamento, considerando a categoria do carro. Direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisor elétrico, nem mesmo como opcionais, tá? Trazia o reloginho na parte de cima, que era bem legal para a categoria do carro. Já no Escort XR3, o interior era bem requintado e com um nível de acabamento bem mais assim, caprichado. O tablier, como eu disse, era igual para os dois carros, mas o painel de instrumentos do XR3 era completo, né? Com contagiros, tinha aí luzes espia em cima, não era um check control como no Cadete, por exemplo, mas era um painel bem bonito. À noite, pela iluminação indireta, ele ficava muito bonito, tá? O volante era um volante exclusivo, que aliás esse volante depois ele foi disponibilizado a partir de 1995 no Escort Hobby 1.0, aí acho que já era excesso de estoque, a Ford então disponibilizou esse mesmo volante nos Escort Hobby, tá? Forros de porta, ele tinha um forro de porta que tinha puxador com apoio de braço e tinha os comandos de vidro, do vidro elétrico também nesses puxadores. Tinha também porta-objetos nas portas e as portas também nesse forro tinham um tecido que era no mesmo padrão do tecido dos bancos, que aliás eram os aclamadíssimos bancos Recaro. O carro tinha teto solar, então o acionamento do teto solar era por uma manivela. E um outro detalhe em relação ao Escort XR3, para, vamos dizer assim, ostentar, né, é que o Escort XR3 podia também vir na versão conversível. Aí era realmente pura ostentação, né? Aí não dava nem para comparar com o Escort Hobby. Termos mecânico. O Escort Hobby de 1992 vinha equipado com o motor CHT 1.6 carburado que entregava 77 cavalos. Câmbio de 5 marchas, podia fazer o Escort Hobby chegar a aproximadamente 157 km de velocidade final. Os freios do Hobby eram a disco ventilado, isso mesmo, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Lembrando que a gente estava no período Alto Latina, tá? Então o Escort XR3 de 92 trazia o motor AP 1800S, o mesmo que equipava o Gol GT, com 99 cavalos declarados, mas a gente sabia que tinha mais de 99 cavalos, tá? Carburado, que com câmbio de 5 marchas, podia fazer aí o Escort passar tranquilamente dos 167 km por hora de velocidade final. O Escort XR3 foi o sonho de consumo de uma geração, né? Ele arrancava suspiro, principalmente da galera que não podia comprar um. Era um carro realmente fenomenal e que até hoje é muito cultuado e agora procurado aí pelos colecionadores ou pela galera que não podia ter um na época e que agora então aproveita para comprar um XR3. E é um carro muito bem valorizado aí no mercado também. O Escort Hobby, por sua vez, apesar de ser um carro de uma categoria mais simples, era um carro que oferecia um bom nível de conforto, um bom nível de acabamento, como eu já até mencionei aqui no vídeo. E eu gostaria de saber de você. Se você gostou do vídeo desse final de semana, gostou dessa comparação, se você gosta do Escort Hobby, do XR3, ou se você não gosta, aproveita também para deixar nos comentários qual carro você gostaria de ver aqui, as versões comparadas do irmão pobre e do irmão rico. Lógico que isso é uma brincadeira, a gente fala irmão pobre, irmão rico, mas isso não é para pejorar não, porque a gente sabe que comprar carro no Brasil sempre foi muito caro. Mesmo para comprar um carro popular, sempre foi algo assim que não era para qualquer um. Para você comprar um carro popular não é dizer que a pessoa era pobre. Não é não, porque carro no Brasil a gente sabe, né? A gente fala hoje, nossa, os carros são muito caros no Brasil. Sempre foram caros. Os carros no Brasil sempre foram caros. Não sei se isso um dia vai mudar, tá bom? Mas é isso, pessoal. O vídeo desse final de semana vai ficando por aqui. Agradeço muito a quem chegou até o final. E não esquece de acompanhar o canal Autos Motivos também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Combinado? Então, até o nosso próximo encontro aqui no canal Autos Motivos. Grande abraço e fui, pessoal!